Aí falam assim, mas qual que é a magia da low carb? E essa que é a parte que eu mais gosto de falar para vocês. Então, prestem atenção. O que a low carb faz? Quando a gente vem de uma alimentação com muito carboidrato, com muito processado, né, com muita comida industrializada, e a gente começa a fazer a low carb, cortando o carboidrato, porque a low carb a gente não deixa de comer o carboidrato, a gente só diminui o carboidrato e se alimenta com os carboidratos bons, né? Os carboidratos que fazem bem, que são saudáveis para o nosso corpo. Quando a gente começa a se alimentar com esses carboidratos, a gente já dá uma emagrecida. E por quê? Né? Falam, nossa, mas a low carb você não conta caloria, você come bastante gordura boa e você emagrece? Sim, você emagrece. E sabe por quê? Porque a low carb, ela vai usar como fonte de combustível, o seu corpo vai usar como fonte de combustível a sua gordura. Por quê? Quando a gente está comendo um monte de carboidrato, está naquela alimentação erradona, tudo que a gente come está sendo de energia para o nosso corpo. Então imaginem assim, você tem a sua conta corrente, tá? E você tem uma poupança, tá? A poupança você guarda, né? Você está poupando para alguma coisa que você quer comprar, seja uma viagem que você quer fazer, quer comprar sua casa, quer comprar seu carro. Tá ali a sua poupança paradinha, só colocando um dinheirinho, mas ela tá ali intacta. E a sua conta corrente é o que você recebe e vai pagando, vai pagando, vai pagando. Agora você imagina que o seu corpo tem isso. A sua gordura, né? O seu excesso é a sua poupança. E o que você está consumindo ali é a sua conta corrente. Quando você não recebe mais, tá? Parei de receber meu salário, parei de receber o dinheiro. Aí o que acontece? Eu não vou gastar o que eu não tenho, certo? Então eu não tenho mais entrando na minha conta corrente. Eu vou fazer o quê? Eu vou usar o dinheiro da minha poupança, certo? Eu vou começar a usar a poupança. A poupança é o que a low carb faz. Quando a gente come mal, tudo que a gente come, os carboidratos que são rápida quebra, rápida absorção, o nosso organismo está usando esse carboidrato, certo? Como o dinheirinho ali da conta corrente. Então, você comeu, ele está gastando. E o organismo, ele vai usar o que é mais fácil para ele. Então, tá entrando, tá saindo. Tá entrando, tá saindo. Um tanto vai para a reserva, que é o nosso tecido adiposo, mas um tanto ele está usando como combustível. E aí, o que acontece? Quando você entra numa low carb, que você diminui o seu carboidrato, o seu corpo fala, meu Deus, acabou o carboidrato fácil. O que eu vou fazer? Vou ter que mexer na minha poupança. E aí ele começa a usar a sua gordura, o seu tecido adiposo, a sua reserva como fonte de combustível. Por isso, essa rápida, né, absorção, esse rápido emagrecimento que a gente tem na low carb. Entendeu? Eu acho que esse esqueminha da conta corrente da poupança fica muito fácil da gente entender, porque é exatamente isso. Quando você começa a não consumir o carboidrato, o seu corpo, que é bem mais esperto, nosso organismo é muito mais esperto do que a gente, ele vai o quê? Ele vai para a poupança, ele vai para nossa reserva. Por isso que a gente sempre diz que quem faz low carb se transforma numa máquina de queimar gordura. E é isso que a gente tem que se transformar. E além de estar se transformando nessa máquina de queimar gordura, a gente está eliminando aquela gordura que já está ali faz tempo. A cartucheira, o quadril, o culote, essa gordurinha que vai ser usada pelo seu próprio organismo como energia, porque o organismo vai procurar energia. E nosso organismo, ó, é muito esperto, é muito mais esperto que a gente, é muito mais evoluído que a gente. Então, essa é a magia da low carb. Por isso que quem faz a low carb realmente emagrece, né? Aí, o que acontece? A gente diminui o carboidrato,
começamos a emagrecer. Estamos lá, linda. Tem reação? Tem reação. Tem gente que sente dor de cabeça, né? Aquela dorzinha de cabeça chata, assim, um pouquinho de dor de cabeça. Tem gente que sente um pouco de fraqueza, um desânimo. Tem até gente que chamam até esse início da low carb, quando a gente começa a queimar a nossa gordura, chamam de gripe low carb. É como se fosse um sintoma de gripe. Sabe quando você sente que vai gripar? Aquela coisa meio... Ai, tô meio mal, tô meio cansada. É normal, mas o que isso significa? Na verdade, a gente sente mal, mas isso é uma abstinência. É uma abstinência por quê? Porque carboidrato, o açúcar, a farinha e os grãos, né? E principalmente o açúcar e a farinha, eles viciam. Eles tornam muito fácil para o seu corpo receber e usar como combustível. Quando o seu corpo não recebe mais, você realmente entra numa abstinência. E aí, esse é o resultado da abstinência. Então, assim, é ruim sentir esses sintomas? Claro que é. Ninguém gosta de ter dor de cabeça, ninguém gosta de se sentir fraca, meio indisposta. Mas isso são 2, 3 dias. E aí vai passar. Porque, na verdade, essa fraqueza não é uma fraqueza de falta de nutriente que você está sentindo. Essa fraqueza é uma abstinência do seu corpo pelo excesso de carboidrato. Então você vai fazer o quê? Para resolver isso, você vai se hidratar muito bem, você vai tomar muita água, principalmente água, tá, gente? E você vai salgar um pouco mais a sua comida, porque quando o nosso organismo trabalha com a nossa reserva e não tem tanto carboidrato entrando, a gente elimina as toxinas do nosso corpo. Então, o seu corpo que estava inflamado, porque a farinha inflama, os grãos inflamam, né? O açúcar inflama. Você vai começar a desinflamar. E esse processo de desinflamar, você vai fazer muito mais xixi e você vai desidratar. Então, é importante, sim, que você beba bastante água. Eu, no começo, agora não mais porque meu organismo se acostumou, mas no começo... Eu pegava um copão de água, punha gelo, enchia de água e punha um pouquinho de limão. De limão. Também pode, tá? Mas o ideal é que nesses dias você pode até colocar um pouquinho de limão, mas coloca um pouquinho de sal e bebe. É assim um santo remédio. Você, assim, terminou o copo, você tá se sentindo disposta já. É muito rápido, é papum, sabe? Papum foi. Acreditem que é muito rápido, já vai passar, é rapidinho que passa, mas é abstinência de carboidrato, abstinência da indústria, né, dos industrializados, das coisas prontas no seu corpo. Então tomou um copo d'água com um salzinho ali, pronto. Ou se não quer tomar água com sal, não gosto de água com sal, Manela, pelo amor de Deus, ok, então salga mais tua comida, põe um pouquinho mais do que você colocaria. E aí você já vai se sentir muito melhor. Sem precisar tomar remédio para dor de cabeça, sem precisar de nada, sabe? E dura 2, 3 dias e acabou. E aí é só alegria.